Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Rodolfo e sejam bem-vindos ao Vale 10, seu podcast de listas favorito. Hoje nós vamos falar de uma coisa muito ruim, mas que é um assunto muito interessante ao mesmo tempo, que são desastres naturais, que são aí as forças mais poderosas que a natureza já trouxe contra a nossa humanidade. E eu vou chamar aqui uma pessoa muito especial, uma amiga minha que, 10 anos no meu coração já, que é quase geógrafa, falta bem pouquinho, e ela vai ajudar a gente aí nessa parte mais técnica, vai explicar algumas coisas pra gente. Roberto, por favor, se apresente. Oi, tudo bem? Então, meu nome é Roberta, eu tô no último ano, da faculdade de Geografia, e basicamente é isso, enfim, não sei. Não, tá ótimo. Por enquanto é isso. Então a gente vai aí trazer essa lista para vocês. A gente montou a lista baseado em algumas coisas, né? A gente levou em conta o número de mortos que essas catástrofes trouxeram, o prejuízo financeiro e também o pós-catástrofe, né? Como que esses desastres eles mudaram o rumo de algumas coisas depois que eles aconteceram. Também acho importante a gente dizer que a gente não vai contar pandemia nessa lista, nem epidemia de alguma forma, porque acho que isso merece uma lista à parte. Então vamos lá, vamos começar. Em 10º lugar, nós vamos falar da erupção do vulcão Krakatoa, lá na Indonésia. Esse evento aconteceu lá no ano de 1883. O Krakatoa, ele era um vulcão, assim, enorme, gigantesco, e ele já estava dando sinal que ele iria entrar em erupção desde maio daquele ano. Só que ele só foi entrar definitivamente em erupção no dia 26 de agosto de 1883. Roberto, você quer aproveitar e explicar aí pra galera como que um vulcão entra em erupção? Como muitos desses eventos eles têm relação com as placas tectônicas, eu vou explicar rapidinho, por que acontece esse tipo de evento, tá bom? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é essa relação no tempo geológico, A gente vive num tempo humano, E esse tempo ele é muito diferente do tempo geológico. Quando a gente fala de desastres, eventos e mudanças no planeta como um todo, a gente fala em milhares de anos para as coisas acontecerem, para esses eventos, acontecerem. Vamos começar lá com o conceito básico, então, O que são as placas tectônicas? Essas placas tectônicas que nós vivemos em cima delas, elas são blocos semirrígidos que formam a crosta terrestre. Essas placas tectônicas, elas basicamente são divididas em duas camadas. A gente tem a litosfera, que é essa camada mais rígida, mais dura, que está nessa parte mais superficial, que é onde a gente habita aqui mesmo. E tem a astenosfera, que fica logo embaixo. Essa camada, ela já é um pouco mais viscosa, Ela já acompanha o manto da Terra. E ela é viscosa como se fosse uma moeba, assim, digamos, Então é um líquido muito quente e ele não é nem líquido e nem sólido, ele é esse meio termo. Então, as placas tectônicas, elas ficam meio que boiando nessa astenosfera, E por conta, de outras coisas, como, por exemplo, a corrente de convecções, que é esse movimento que o magma faz dentro do núcleo da Terra, Ele vai se mexendo por conta das mudanças de pressão e temperatura. Essas placas vão se movimentando aqui na superfície. E assim, a gente tem dois tipos de placas, tá? A gente tem as placas oceânicas e as placas continentais. As placas oceânicas, elas são mais densas, elas ficam no fundo e elas, são recobertas por todos os mares que a gente tem no planeta. E as placas continentais são essas placas que estão acima do nível do mar, que é onde a gente habita. Então é importante ter esses conhecimentos básicos agora que a gente está falando, porque eles vão ajudar a gente a entender vários desastres que acontecem, que vão ser citados aqui. No total, a gente tem 52 placas, então são 14 placas principais, que são essas maiores, como a sul-americana, uma placa africana, por exemplo, e nós temos outras 38 placas que são bem pequenininhas e vão preenchendo esses espaços até formar toda a nossa superfície terrestre. Então tá, vamos falar então um pouquinho mais agora de vulcões, Quando a gente fala de vulcões, o que são vulcões, Vulcões, basicamente, eles são aberturas na superfície que são capazes de expelir o magma e também gases que estão dentro da crosta terrestre. Então, assim, esses vulcões, eles geralmente acontecem nas zonas de contato entre essas placas tectônicas. E voltando um pouquinho nesse assunto de placas tectônicas, existem 3 tipos de placa, tá? A primeira são as convergentes, que são essas placas que se chocam umas com as outras. Então, nessas regiões, geralmente a gente vai ter terremotos, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente de forma mais explicada, vulcões, Porque essas placas estão se chocando, uma indo de frente com a outra. Um exemplo disso é a placa sul-americana mesmo e a placa de Nazca. O choque entre essas duas placas, elas formaram, por exemplo, a Cordilheira dos Andes. Por conta do choque delas, você teve um surgimento de matéria, então, levantou uma cadeia de montanha gigante. E como eu falei, esse processo não acontece de um dia para o outro, São milhares de anos até se formar.
Outro tipo de movimento de placas tectônicas são as placas divergentes, então são quando essas placas estão se distanciando uma das outras. Isso acontece, por exemplo, na placa sul-americana e na placa africana. Essas duas placas, elas se distanciam mais ou menos 1 centímetro por ano, então assim, é bem pouquinho. A gente não percebe essa diferença numa vida humana. Mas, ao longo do tempo, né, a gente vai ver que vai aumentando o distanciamento entre essas duas placas. E lá embaixo, como essas placas estão se distanciando, a gente tem liberação de magma. Então, você tem uma erupção constante ali embaixo acontecendo, que vai formar a tal da dorsal mesoatlântica. Quem tem Google Earth, pode dar uma olhadinha, que você vê lá o desenho bem bonito da dorsal mesoatlântica, que é uma cadeia de montanhas lá embaixo, né, na divisão entre as duas placas. E, por fim, a gente tem também o movimento de placas transformantes, que é esse movimento que as placas elas não estão nem se distanciando, nem se aproximando. Elas estão uma passando pelo lado da outra, assim, sabe? Elas estão deslizando uma do lado da outra. Então elas estão meio que se esfregandinho, assim. A gente fala que é uma zona de cisalhamento isso. Isso acontece lá na falha de San Andreas, que a gente vai tratar aqui um pouquinho mais pra frente também, que é a placa do Pacífico e a placa norte-americana que estão deslizando uma do lado da outra, né? Então isso vai fazendo uma rachadura e vai causando tremores também. No caso de vulcões, eles vão acontecer, né, por conta das áreas de convergência ou de divergência, mas principalmente nas áreas de convergência. É por isso que a gente tem, por exemplo, o Anel de Fogo do Pacífico, né, onde você tem 60% dos vulcões do mundo. Maravilhosa explicação, sério, maravilhosa. E o vulcão, né, como eu falei, entrou em erupção lá no dia 26 de agosto. A explosão foi tão forte, foi tão alta, que ela foi escutada a 5.000 quilômetros de distância, nas Ilhas Maurício. É como se um barulho que acontecesse no Rio de Janeiro fosse ouvido lá na África. Diz que esse é o maior barulho que já foi feito, né, no planeta. Exatamente. Os relatos dizem, inclusive, que quem tá lá próximo, simplesmente o tímpano estourou de tão alto que foi. Pra vocês terem uma ideia da força, né, da explosão, a força foi de 200 megatons, mais de 10.000 vezes a força que foi lançada da bomba de Hiroshima, e ela lançou rochas e cinzas a 80 quilômetros de altura. 80 quilômetros de altura. Caramba. Pra vocês terem uma ideia, né, as cinzas do vulcão chegou na Europa, chegou na América, inclusive nos dias após a erupção, tem vários relatos do céu, o pôr do sol com uma cor muito diferente, muito viva, em Londres, em Paris, nos próprios Estados Unidos. Eu vou até deixar nos links no final, para vocês verem, tem vários quadros que os pintores pintaram desses pôr do sol, porque eles falaram que nunca tinha visto um pôr do sol tão bonito, mas a verdade é que, né, infelizmente, para isso acontecer, teve uma mega explosão. Mas isso é bem interessante, né? Porque, na verdade, isso não acontece só quando tem um evento desse tamanho, dessa dimensão, como à toa. Por exemplo, aqui mesmo, né? A gente está passando no Paraná por um período de estiagem e muita gente postou foto nas redes sociais de, nossa, pôres do sol, assim, um mais lindo que o outro, né? Porque o pôr do sol fica tão bonito, tão laranja, assim, rosado, né? Tão viva a cor. Justamente porque você tem muita fuligem em suspensão no ar, então isso faz com que os raios de sol, eles vão refletindo de tal forma que fique com muito mais brilho, desse aspecto mais laranjado quando a gente olha para o horizonte, né? Então, isso também acontece numa versão mini, digamos, no nosso dia a dia. Nossa, muito interessante, realmente não imaginava que isso teria acontecendo com a gente agora. E com a explosão do Krakatoa, a explosão foi tão forte que a ilha onde ele ficava, que na verdade não era uma ilha, era todo o vulcão em sua totalidade, ela acabou se implodindo, né? Ela acabou entrando meio que para dentro de si, e isso causou um enorme derramamento de detritos, né, que seria o próprio vulcão dentro da água. Foram 10 quilômetros cúbicos de detritos que entraram no mar, e isso gerou tsunamis gigantescas de mais de 41 metros. E esses tsunamis, eles destruíram mais de 100 vilas e assentamentos ao longo ali da Indonésia. E uma outra coisa que aconteceu antes disso foi o que a gente chama de fluxo piroclástico. Seria tipo o conjunto das cinzas com os gases quentes que vão queimando tudo ali à distância. Isso também causou a morte de pessoas antes do próprio tsunami. Para vocês terem uma ideia do número de mortes, ele chegou a 36 mil, contando com a explosão do vulcão, o fluxo piroclástico e os tsunamis. Caramba. E os efeitos da cinza na atmosfera, para vocês terem uma ideia, derrubaram a temperatura média do planeta, causaram muitas chuvas em alguns lugares, como por exemplo nos Estados Unidos, e já é consenso entre os cientistas que o planeta todo demorou 5 anos para se normalizar depois desse desastre. O que aconteceu, né? Os efeitos dessa erupção fez com que a fuligem fosse levada para alguns lugares do globo, né? E causasse isso que falou, né? De deixar muitas regiões com chuva ou deixar o céu escuro por algum tempo, por um período muito grande de tempo, né? E isso fez com que os cientistas começassem a estudar as correntes de ar pelo mundo, porque daí eles começaram a perceber por que a fuligem foi para tal lugar e não foi para o outro, por que foi dessa forma, nessa velocidade. Então, isso ajudou muito a ciência, né? Infelizmente, um evento desse que foi muito trágico, né, para quem morava nas regiões próximas a ele, mas ele acabou ajudando muito a ciência, porque a gente pôde descobrir várias coisas com relação à climatologia a partir disso.
Inclusive, o nascimento da própria vulcanologia, que é o estudo dos vulcões, ela vem, né, por causa do estudo do Krakatoa. Algum tempo antes da erupção do vulcão, eles haviam colocado cabos de telégrafo que conectavam a Indonésia com o resto do mundo. Então, depois que o evento ocorreu, ele rapidamente já foi mandado como informação para o resto do globo. Então, ele foi o primeiro evento que foi documentado de forma global. E você tinha falado do negócio das cinzas, né, dos vulcões, eu até lembrei. Você lembra que uns anos atrás um vulcão entrou em erupção aqui na América do Sul, que as cinzas chegaram aqui no Paraná? Caramba, nossa, eu não lembro disso, vou até dar uma olhada aqui. Eu lembro que na casa da minha tia ela até tirou foto das cinzas, chegaram lá mesmo. Eu lembro das queimadas da Amazônia, só que chegaram em São Paulo e aqui no Paraná teve algumas cidades que foram atingidas com aquela escuridão no meio da tarde, assim, mas essa aí do Paraná eu não lembro. Não lembro qual vulcão, mas eu lembro que aconteceu uns anos atrás, 2010, 2011, por aí. E aí, depois de toda essa desgraça que aconteceu do Krakatoa, ele ainda deixou um filho, digamos assim. Um filho. Porque do lugar que existia o vulcão, surgiu um outro vulcão, que inclusive ele se chama Anak Krakatoa, que lá na língua da Indonésia significa filho do Krakatoa, que é um vulcão que ele tem crescido bastante por ano, inclusive os cientistas sempre estão monitorando ele. Em 2018, aconteceu uma erupção que fez colapsar uma parte da ilha onde o vulcão fica, de dentro da água. Isso acabou gerando um tsunami que matou 430 pessoas. E esse ano, em 2020, lá no comecinho do ano, ele entrou em erupção de novo. E essa erupção foi escutada a 150 km de distância, lá em Jakarta, que é a capital da Indonésia. É realmente uma coisa que os cientistas estão sempre, né, monitorando. Pô, acontecer de novo, como foi o Krakatoa, eu acho difícil, né? Mas um vulcão entrando em erupção é sempre perigoso, né? Sim. O Pirula, inclusive, fez um vídeo sobre essa erupção que teve em 2018. E daí acho que a gente deixa o link, né, pro pessoal. Aham. Que vale a pena assistir, o vídeo dele ficou bem bacana. Então, tem uma curiosidade que você estava falando, né, que várias pinturas foram feitas porque esse pôr do sol foi realmente magnífico. Tem alguns pesquisadores de arte que dizem que aquele quadro O Grito do Munch, né, que ele tem aquele carinha gritando assim na frente e atrás você tem aquele, é como se fosse mesmo um entardecer, né, você tem um céu bem intenso, que ele tem uma mistura de roxo e laranja, que provavelmente ele se inspirou nesses dias, né, que o céu tava com o pôr do sol bem intenso. Nossa, eu não imaginava isso, meu Deus. Você vê como tá tudo ligado, né? Mas é bem legal também, achei bem legal isso, não sabia. E no lugar, nós vamos falar da temporada de tornados de 2011 que afetou os Estados Unidos. Você já deve ter se reparado aí assistindo o jornal que sempre nos Estados Unidos tem notícias de tornados que devastam cidades inteiras, que matam muitas pessoas, né? E por que isso acontece? Porque nos Estados Unidos existe um lugar que se chama Corredor dos Tornados, que é o lugar onde mais acontece esse tipo de fenômeno no mundo inteiro. E esse corredor, ele é muito grande, gente. Vocês não têm ideia. Ele pega partes ou a totalidade de alguns estados. Entre esses estados está Flórida, Kansas, Illinois, Mississippi, Iowa, Oklahoma, Carolina do Norte, do Sul, Alabama, Louisiana e mais alguns ainda. Então você imagina, é muito grande esse local. Esse monte de tornado acontece nessa região porque tem 3 elementos que é o que favorece a formação dos tornados. Ela é uma região muito plana, tanto que ali no centro dos Estados Unidos realmente é praticamente tudo agrícola, porque é muito fácil para eles plantarem ali. Também tem os ventos quentes, que eles vêm do Golfo do México. Esses ventos eles são quentes e úmidos. E tem os ventos frios e secos que vêm do sudoeste, da parte de cima do Canadá. E eles se chocam exatamente em cima. Então você tem esses 3 elementos que contribuem para a formação das tempestades. Nossa, Rô, muito bem, hein? Eu ia falar exatamente isso. Ô, louco. Arrasou, garoto. Deixa eu pegar seu diploma aqui, peraí. Então, todos os anos, principalmente durante a primavera e um pouco no começo do outono, o céu ele fica muito instável nessa região dos Estados Unidos. E isso gera inúmeras tempestades, que são o que a gente chama de supercélula, que é uma nuvem, ela é bem característica. Eu vou deixar uma foto pra vocês nos links. Parece uma onda no céu, assim. É bem parecido com uma onda mesmo, vocês vão ver na foto. E esse tipo de nuvem é o que realmente ocasiona os tornados. Mas é uma minoria. São cerca de 30%. E aí, durante esse período, quando o céu fica muito estável, acontece o que a gente chama de temporada de tornados, que em inglês eles chamam de tornado outbreak. Uhum.
que assim, o céu fica tão instável que fica uma grande concentração ali dessa instabilidade no céu, e essa instabilidade gera muitos tornados. Só que o que aconteceu? Entre 25 e 28 de abril de 2011, foram confirmados muitos tornados mesmo, foram 362. 362? Exatamente, 362 Nossa, em gente, 3 muito, dias. muito. É muito, tipo, muito. Pra você ter uma ideia, teve tornado até no Canadá, de tão grande que foi essa instabilidade. A maioria deles, a grande maioria, não foram tão fortes, só que alguns deles, uma porcentagem, eles eram violentos, incluindo 21 na categoria 3, 12 na categoria 4 e 3 na categoria 5, de uma escala que vai de 0 a 5. O desastre matou 321 pessoas e a maioria dessas pessoas foram no estado do Alabama, porque muitos desses tornados muito fortes acabaram atingindo cidades grandes do estado, incluindo a capital. A gente está falando aqui 321 pessoas, a gente pensa assim, é um número baixo, porque esse pessoal que mora no centro ali dos Estados Unidos, eles já estão acostumados, né, com esse tipo de fenômeno. Sim. Então, a maioria das casas, se for dar uma pesquisada, elas têm abrigos subterrâneos para o pessoal se proteger, eles já são treinados nas escolas, por exemplo, para lidar com o fenômeno, o que está acontecendo, o que você tem que fazer, para onde que você corre, para quem que você liga. Tem uma série de políticas públicas, né, que o governo já faz para se precaver, porque é uma certeza, né, que vai acontecer, então. Quase todas essas cidades, elas têm sirenes, que no mínimo, assim, de uma chuva mais forte que vai ter, eles já ligam para avisar, olha, tá só chovendo por enquanto, mas vão para casa, se escondam, porque pode estar vindo um tornado por aí. Como eu falei, né, foram tantos tornados que o prejuízo ele foi assim, astronômico. Foi 11 bilhões de dólares. Foi o maior prejuízo já registrado por uma temporada e também um dos maiores números de mortos em uma temporada só. Só que assim, isso foi do dia 25 ao dia 28. Essa temporada ela continuou no mês de maio e é aí que veio o grande tornado, que é o que geralmente quando fala dessa temporada de 2011 liga nele, que é o tornado que atingiu a cidade de Joplin, no Missouri. Ele foi um tornado extremamente devastador, gente. Com ventos de mais de 320 km por hora, ele causou 158 mortes, 1.000 feridos e 7.000 desabrigados. Tudo isso em um pouquinho mais de meia hora de duração. Foi assim, um estrago gigantesco, vocês não têm ideia. Foi quase 3 bilhões de dólares de dano. Ele foi o tornado mais dispendioso no quesito, né, dinheiro da história. E também foi um dos que causou o maior número de mortes. Porque se você imagina, né, foram 321 mortes em toda aquela temporada por causa de 362 tornados. Só esse matou 158. Então, por mais que eles estivessem ali prevenidos, não deu. Caramba, não, mas não tem, né, como, gente, são 300 eventos desse tipo em um curtíssimo período, como é que você vai dar conta, né, não tem estrutura que aguente também isso, né. Não mesmo. Eu não sei, acho que nunca teve um lugar que tivesse tantos tornados em tão pouco tempo mesmo. Como nos Estados Unidos não tem, mas aqui no Hemisfério Sul, o local que mais acontece tornados é aqui no sul do Brasil, junto com Uruguai, Paraguai e Argentina. É o segundo lugar do mundo onde mais acontecem tornados é aqui. Uhum. Mas nossa, nessa quantidade assim, eu acho que nunca teve, não. Não, com certeza. Aqui a gente, tipo, tem vamos lá, um tornado por ano aqui no Brasil, mais ou menos, a gente vê nos noticiários, né? Quando tem ciclone aqui, eles não atingem o continente, né? Geralmente ele fica no mar, então isso também faz com que a gente não se lasque tanto, digamos assim. Exatamente. Em oitavo lugar, o furacão Katrina. E antes de eu falar sobre o furacão Katrina, a gente acabou de falar de tornado, a gente vai falar de uns outros fenômenos aí que envolvem vento ao decorrer da lista. Eu queria pedir para Roberta. Roberta, você explica pra gente a diferença entre tornado, furacão, ciclone e esses outros nomes que a gente escuta por aí? Não, brincadeira. Tá, vamos lá então. Peraí, deixa eu parar de rir um pouquinho, que eu estou muito piadista hoje. Tá, então vamos lá. Então, ciclone, tornado, tufão, furacão, né? O que diabos é isso? Basicamente, todos eles descrevem o mesmo fenômeno atmosférico, que o Rô já explicou lindamente ali no nosso nono lugar, né? Que eu nem vou me meter ali, porque ficou linda a explicação, chorei de emoção. Mas, basicamente, são fortes ondas de ventos, né? Com um formato giratório, né? A grosso modo, é isso que é ciclone, enfim, todas essas nomenclaturas. E o que a gente tem, né? A gente tem duas diferenças básicas. A gente tem ciclones e tornados.
O tufão e o furacão, eles são tipos de ciclones, tá bom? Então vamos começar falando um pouquinho sobre os ciclones. Então os ciclones, eles são, né, essas fortes ondas de ventos em formato giratório, e eles geralmente têm velocidades, né, na faixa ali de 120 km por hora. Também outra característica bem importante deles é que eles atingem áreas muito grandes. Eles podem ter dimensões assim que vão de 200 até 400 quilômetros. Então quando eu falo que é grande mesmo, né, o tamanho de quase um estado aí, né? Então eles realmente são muito, muito grandes. E eles podem ser tanto extratropicais quanto tropicais. Os extratropicais, eles geralmente acontecem em latitudes médias, que são dos trópicos para baixo, né? No caso, o trópico de Câncer para cima, trópico de Capricórnio para baixo, indo em direção aos polos. E os ciclones tropicais, eles acontecem nessas áreas, né, tropicais mesmo, que seria entre os trópicos de Câncer e o de Capricórnio, né? Então passando pelo Equador. Toda essa faixa a gente considera como ciclone tropical. E dentro dessa diferença, né, a gente tem dentro dos ciclones tropicais o tufão e o furacão. Só que a diferença deles, na verdade, é só com relação a onde eles acontecem no mundo, não necessariamente uma diferença de eventos, né? Então, o tufão ele vai acontecer no Oceano Pacífico, geralmente, na região do Japão, ali da Ásia, do continente asiático como um todo. Já os furacões, então, eles vão acontecer no Oceano Atlântico. Pega toda essa região do Caribe, do Golfo do México ali, né? Então, basicamente, é a diferença do local onde eles acontecem. E os tornados, né, por outro lado, já é um pouquinho diferente. Os tornados, eles já são eventos bem mais pontuais. Importante falar, um ciclone provavelmente vai durar por bastante tempo, ele pode durar por vários dias, inclusive. Já o tornado, como eu estava falando, então, o tornado ele vai ter uma velocidade média de 500 km por hora, ou seja, 3 vezes mais do que um ciclone, né, em questão de velocidade. Por outro lado, a área muito menor, né? Você tem uma área de no máximo 2 km que pode ter, né? O tamanho que um tornado pode ser. E ele vai durar pouco tempo, então ele vai durar 15 minutos. Isso explica, por exemplo, o que acontece no nosso nono lugar, porque tiveram tantos tornados em um espaço tão curto de tempo, porque eles também duram pouco, né? O tempo deles é curtinho, então isso explica por que é possível acontecer 300 tornados em 3 dias ali. Então, qual que é a diferença básica entre um ciclone e um tornado? O tornado você consegue ver a olho nu. Você olha e você tem aquele formato bem característico, né, daquele funil. E já o ciclone não, o ciclone é muito grande. Se você estiver perto de um ciclone, você não vai ver aquele formatinho dele. Você vai ver muito vento e coisa voando, se você não voar junto, né? E... Então é isso, você vai conseguir ver um ciclone geralmente por imagens satélite, que são aquelas imagens que a gente vê na previsão do tempo, que tem aquelas nuvens em formato de funil, né? Daí você consegue identificar que é um ciclone. Ah, e tem uma coisa legal também, os tornados, quando eles se formam no mar, eles formam o que a gente chama de tromba d'água, porque o vento é tão forte, né, que ele acaba puxando para cima, então você faz um funil de água junto com o vento, por isso que chama de tromba d'água. Mas é só quando se forma na água, né, no mar, geralmente. Então essa é a principal diferença dos dois. Entendi. Muito bom. Então vamos lá, no dia 23 de agosto de 2005, na região das Bahamas, forma uma tempestade tropical que viraria no futuro a ser o furacão Katrina. No mesmo dia ele muda de status de tempestade tropical para furacão, ganhou tanta força que ele chegou na categoria 3, né, de furacão. É uma categoria que vai de 1 até 5. Só que qual que foi o problema? Quando ele chegou em terra, porque eles se formam em água, né, e eles vão indo em direção à terra. Quando ele atingiu os Estados Unidos, ele já estava na categoria 5, que era a categoria maior que a gente tem. E atingiu diretamente quem? A cidade de Nova Orleans, no estado da Louisiana. Lá nos Estados Unidos, né, do mesmo jeito que eles são treinados, né, ali no centro para lidar com tornados, o povo ali da região sul e também do leste, né, e alguns furacões atingem eles têm um treinamento para lidar com os furacões. Então a cidade ela foi evacuada dias antes, só que o problema é que nem todos os moradores conseguiram fugir, porque eles não tinham para onde fugir, ou não tinham carro, ou não tinham onde se abrigar. E o furacão acabou chegando no dia 29 de agosto e a maré de tempestade dele tinha 9 metros de altura. As ondas que o furacão trouxe, digamos assim, tinham 9 metros de altura. E a cidade de Nova Orleans, muitas partes dela já ficavam abaixo do nível do mar. Então vocês conseguem imaginar o tamanho do estrago que teve ali. Depois que o furacão se dissipou, 80% da cidade estava abaixo d'água. Mais de 1.800 feridos, milhares de desabrigados e o prejuízo total foi de nada menos do que 125 bilhões de dólares. O furacão mais dispendioso a atingir os Estados Unidos. E o grande problema do Katrina, né, além de tudo isso, foi que a resposta dos governos ela foi muito lenta. Então muitos criticaram o prefeito de Nova Orleans por não evacuar a cidade de uma maneira correta, sabendo de todos os riscos que tinha. Muitos criticaram também o presidente na época, que era o George Bush, que chegou a se desculpar depois por causa disso. E a situação estava assim insustentável para quem sobreviveu
e ficou na cidade, né? Não tinha comida, não tinha água, não tinha remédio. O local ficou tão insustentável que vários relatos dizem que os policiais eles precisavam parar de resgatar pessoas para separar brigas dos outros sobreviventes. Porque o pessoal tava literalmente brigando por comida e água ali no momento. Sim, a situação foi, assim, de calamidade mesmo. Eu lembro que até tiveram vários artistas na época que falaram, né, fizeram campanhas para arrecadar dinheiro. Teve até uma música do Green Day com o... Como é que é o nome daquela banda irlandesa? O U2, que eles fizeram uma música em conjunto para arrecadar fundos para Nova Orleans por conta do desastre, porque foi bem difícil mesmo. Foi extremamente complicado, né? E já se passaram aí quase 15 anos do desastre, né? E para vocês terem uma ideia, tiveram locais da cidade que nunca se recuperaram. A população simplesmente abandonou o local, não quis voltar, porque existe o risco de acontecer esse desastre novamente. E a população, de 2005 até 2011, a população de Nova Orleans diminuiu 29%, porque as pessoas literalmente ficaram apavoradas disso acontecer de novo e decidiram se mudar para outro lugar. Sim, e também, né, Nova Orleans é uma região conhecida por ter um índice de pobreza muito alto também, né, aquela região dos swamps, dos pântanos, né, é uma região que já tem um índice baixo de desenvolvimento ali, né, e um índice alto de pobreza, e daí teve esse desastre, então as pessoas que já eram pobres ficaram, né, totalmente sem apoio do governo. Eu vi que a reconstrução da cidade custou 108 bilhões de dólares. Nossa. E assim, e não foi recuperada inteira, né? Porque uma parte realmente ficou abandonada, assim. Tem até uns fotógrafos que de vez em quando vão lá fazer umas fotos nessas áreas abandonadas, é bem triste. E também, falando um pouquinho agora de pandemia, foi uma das regiões mais afetadas dos Estados Unidos pelo coronavírus também. Nossa, não sabia. Tô assistindo um pouco o jornal, mas o pouco que eu vi era o pessoal tava falando bastante de Nova York. No Nova York foi o caos na Terra mesmo. Mas Nova Orleans também foi bastante atingida. É que os números cresceram muito rápido lá, sabe? Acho que por conta da pobreza e talvez por não ter tanto acesso, talvez à saúde lá, alguma coisa assim. Pode ser que tenha causado, mas isso é um chutão mesmo, não tenho certeza. Uhum. A gente colocou aqui o Katrina na lista porque, teoricamente, os Estados Unidos devia ser um país que devia estar muito preparado para esse tipo de coisa e você vê o caos, né, que se instalou ali depois da passagem do furacão. Sim. E é bem interessante pensar, né, porque o Katrina foi em 2005, então assim, você teve uma região de pessoas que perderam as casas, que perderam o emprego, que perdeu tudo que tinha. Logo em 2008 estourou a bolha do mercado financeiro deles. Então, quem conseguiu comprar uma casa lá e estava pagando, porque deu aquele rolê das hipotecas lá e tal. Uhum. Então, provavelmente que se alguém tinha conseguido comprar casa logo depois disso também, provavelmente deve ter perdido, né? Porque uma galera ficou desabrigada nessa época e eu acho que lá também tinha sido afetado. Então, assim, é uma região que tem bastante problema. Eu até estava pesquisando esses tempos. Nova Orleans já passou por pandemia de febre amarela, assim, nos anos 50, eu acho. Eles são, assim, uma região que dá bastante problema mesmo, sabe? Historicamente é uma região, acho que meio abandonada pelo governo. Que triste, né? Porque é o berço do jazz dos Estados Unidos, né? E tá... Do blues, né? Do blues, tá desse jeito. Muito triste. E esse não foi o último furacão a atingir a cidade, nem vai ser também, não vai ser o último furacão a atingir os Estados Unidos. A gente viu aí com o passar do tempo, né? Teve o Irma um tempo atrás, teve o Florence, Sandy, o Harvey que atingiu o Texas, e é sempre um caos quando, né, esse fenômeno chega. Assim, o furacão é uma coisa que eu acho que a gente deve agradecer assim de pé junto, dizer assim, obrigado, Senhor, por não colocar esse tipo de coisa no Brasil, porque você imagina o que acontece se um fenômeno desse tipo acerta o nosso litoral. Acabou. Os países ali do Anel de Fogo do Pacífico, né, que também sofrem com essa questão de erupção e terremotos e também ciclones ali, é uma desgraça só aquela região. Mas esses países, eles, por saber que tem, eles se preparam muito, né, mas assim, a gente aqui não tem estrutura nenhuma, né, nossos prédios não são reforçados para aguentar terremoto ou qualquer outro tipo de tremor, né, que tem, então é bem complicado. Tanto é que quando foi que deu lá em Santa Catarina? Foi em 2004, né? O único furacão do Atlântico Sul, né, o Catarina. Isso, o Catarina foi bem trágico também, em Santa Catarina. Pra quem é novinho aí, que tá escutando e não lembra ou não conhece, em 2004... Pra quem nasceu em 2004. A gente teve o único furacão do Atlântico Sul registrado na história, que foi o furacão Catarina, porque ele realmente atingiu ali o estado de Santa Catarina e o norte do Rio Grande do Sul. E foi, como eu falei, né, ele foi um furacão de baixa categoria, foi categoria 2, durou do dia 24 de março ao dia 28, e, assim, gente, foi o caos, assim, vocês não têm ideia, foi um prejuízo, assim, gigantesco, quase 500 milhões, foi pesado, assim, se outro desses atingir,
Tenho certeza que vai ser a mesma coisa. Uhum. A gente não tem o preparo, né? Não mesmo. É bem isso, a gente tem que agradecer que a gente tá numa região. E por que não dá? Já que estamos falando de geografia, né? Vamos falar por que não acontece essas coisas aqui no Brasil. Então, né, se vocês forem procurar qualquer imagem no Google, né, de placas tectônicas, você consegue observar isso. A nossa placa sul-americana, ela é uma placa relativamente tão grande, é uma placa mediana, né? Só que a gente, né, no Brasil, o país Brasil, né, não o continente sul-americano, o país Brasil está praticamente no meio da placa. Então a gente não sofre nada. Primeiro porque do lado da placa africana a gente tem essa relação de divergência, né, que uma placa está se afastando da outra. Então a gente não tem tremor por esse lado. E por outro lado, que é a placa de Nazca, que meio que pode dar umas batidinhas na nossa placa, que ela tá ali do lado do Chile, né? A gente não sente porque tá muito longe quando dá algum tipo de evento desses. Então, assim, em questão de tremores e tal, a gente tá muito sossegado. Quem sente mais no Brasil é o pessoal do Nordeste, porque quem tá ali na região Nordeste, um pedacinho da região Norte do país, tá um pouco mais perto do limite da placa. Então, lá é um pouco mais comum você sentir alguns tremores e tal. A gente até tem tremores, na verdade, no Brasil. Não vou falar que a gente não tem. Mas eles são bem esporádicos e são muito, muito leves, de forma geral. Então a gente realmente é muito sortudo. Já que a gente tá falando de furacão, por que o Atlântico Sul não tem furacão, Roberto? É que eu acho que é por causa das correntes de ar, né? Que a gente não tem corrente de ar quente que vem direto pra cá. A gente não tem corrente de ar quente e também a temperatura aqui do Atlântico Sul ela é um oceano muito frio, muito diferente lá do Golfo do México, que as águas são quentes. E é justamente a temperatura da água quente que né, vai alimentando o furacão, né? É que a gente tá muito próximo aqui da Antártida, né? Que é da onde vem as frentes frias, né? Uhum. Então, realmente isso faz com que o nosso oceano seja um pouco mais frio. E também, assim, né, a gente não está tão perto do Equador, que é a região mais quente do mundo, né? Então as águas também tendem a esquentarem mais por conta de todos os processos climáticos que ocorrem ali. Ó, muita informação vocês estão recebendo hoje, hein? Gente, vai passar no vestibular depois de escutar esse podcast. Só aprovações. Se tiver vestibular, né? Se tiver vida pós-pandemia. Nossa, ai que horror. No 7º lugar, nós vamos falar do terremoto no Haiti, um terremoto que aconteceu no dia 12 de janeiro de 2010 e teve 7 graus de magnitude na escala Richter. O Haiti, para quem não sabe, ele é o país mais pobre das Américas. E o epicentro do terremoto foi perto da capital do país, Porto Príncipe. E, assim, as situações no país elas já eram insustentáveis. Esse terremoto ajudou a estragar com tudo o que ele pôde, porque a cidade literalmente desabou. Inclusive, vários hospitais, escolas, ou até o palácio presidencial do país foi totalmente destruído, gente. E até hoje ele não foi reconstruído também. Exatamente. Porque eles não têm dinheiro pra isso, né? Isso que é muito triste. Uhum. Entre 220 e 300 mil pessoas morreram, 300 mil feridos e mais de 1 milhão de desabrigados no país. Entre os mortos, a gente tinha uma brasileira, a doutora Zilda Arnes, que era a fundadora da Pastoral da Criança. Sim, a Zilda Arnes, ela era médica, né? E além de ela ser a fundadora da Pastoral da Criança, que ajudou muito em questão de saúde pública, né, voltado para as crianças, tem um dado bem legal sobre ela, né, que ela participou da campanha Sabin, né, que era um projeto nacional de vacinação contra a poliomielite. E ela foi uma das grandes precursoras e uma das pessoas mais ativas nessa campanha. Foi ela, não necessariamente ela, né, mas o grupo de pessoas que ela apoiava, enfim, fazia pesquisas, que conseguiram desenvolver a vacina da poliomielite em gotinhas, que é o que a gente toma, né, quando a gente é criança. Por que foi tão importante isso, essa questão da vacina de gotinha, né? Porque foi uma forma que eles encontraram de vacinar mais rápido as crianças, porque nessa época, né, a gente tinha um número muito grande, porque a desigualdade social do país era muito grande, era muito, muito pobre, tinha uma pobreza muito grande no país. Por conta disso, você tinha um número muito grande de casos de poliomielite nas crianças. Então, eles conseguiram fazer essa vacina com gotinha, que conseguia vacinar as crianças de uma forma muito mais rápida. Então, foi muito bom, porque você conseguiu, num curto tempo, né, vacinar um monte de criança por ela ser de gotinha, que era só você lá das gotinhas e a criança já saía, podia ir outra criança, do que fazer todo aquele processo da vacina, que tem que higienizar a área, aplicar a vacina, tirar, esperar um pouquinho. Então foi bem revolucionário, ela é realmente uma heroína, assim, para o nosso país, né, e foi bem trágica a morte dela.
Essa mulher era muito foda. No dia 20 do mesmo mês, houve um novo tremor no Haiti e ele acabou terminando de derrubar os outros prédios que já estavam ali com a sua estrutura abalada, ajudando também a aumentar ainda mais o número de mortes. Cara, a resposta humanitária, ela foi muito rápida e muito intensa, né, por causa do desastre. Então, os países começaram a doar milhares de dólares para reconstrução, enviar médicos, enviar comida, enviar água. E eu lembro também que pessoas milionárias aí também doaram vários valores para as pessoas e tudo mais. Inclusive, eu lembro uma história, eu lembro até hoje do meu pai falando que a Alemanha é o país mais rico da Europa, né? Uhum. Eles doaram, tipo, $1 milhão. A Gisele Bündchen doou 1,5 milhão. Caramba. Sério. Ups. Pois é. Foi feita uma fundação, a Fundação Hope for Haiti, né, que seria a esperança pro Haiti. E essa fundação juntou vários músicos, artistas, cantores, bandas e tudo mais. Eles fizeram uma nova versão da música We Are The World, que é aquela música do Michael Jackson bem famosa, ela teve nos anos 80, que eles arrecadaram dinheiro para a África. E dessa vez eles arrecadaram dinheiro para realmente a reconstrução do país. Foram arrecadados $50 milhões em um único dia. Esses pessoal também, cara, eles ajudaram demais. Sim, só a versão da música que ficou meio ruim mesmo, mas acho que eles conseguiram arrecadar dinheiro. Mas, né, apesar de todos os esforços, o país ele entrou em colapso, porque já era um país muito difícil, já era o país mais pobre das Américas, um dos mais pobres do mundo, o DH baixíssimo. Com o terremoto, cara, ajudou a propagar ainda mais a fome, corrupção, a inflação disparou no país, e essas catástrofes, elas sempre trazem muitas doenças, isso piorou muito, muito, muito a situação do país, gente. Sim. Tanto que ainda já se passou 10 anos do terremoto. Esse ano, né, fez 10 anos certinho mesmo. Esse ano fez 10 anos e ainda tem gente vivendo em tenda improvisada que eles distribuíram lá quando teve o terremoto, gente. Então vocês imaginam, assim, a situação que realmente o país ficou. E além disso, né, além dessa completa devastação do país que a gente observa aí hoje o resultado disso, o Haiti também desde essa época passou a viver num processo, né, de instabilidade política constante. Então você tem as pessoas que estão no governo, você tem uma represália muito grande, né? Você tem as pessoas que são contra, movimentos que são contra as pessoas que estão no governo agora. Então você tem uma instabilidade política muito grande e uma crise total, assim, do sistema público, né, principalmente público de saúde, que nunca se recuperou depois desse desastre. Só fazer um adendo também. As tropas de paz da ONU foram enviadas para o Haiti para ajudar a organizar o país, porque depois do desastre, além das pessoas estarem passando fome e estarem sem atendimento básico, né, atendimento médico e tal, começou a ter um nível muito grande de violência lá por conta dessas brigas contra o governo, desses grupos que eram contra o governo. E então é legal também falar que essas tropas da paz da ONU, elas foram comandadas por brasileiros, foi o Brasil que comandou essa missão. Então, quando você vê um militar de boina azul, quer dizer que esse militar foi fazer alguma ação humanitária em outro país, e que provavelmente foi o Haiti. E que também tem muitos generais dessa época que foram para Haiti, eles ficaram até 2017 lá, e não conseguiram resolver o problema, também é importante falar isso. E muitos generais desses que foram, eles acabaram assumindo alguns cargos no governo atual do nosso país. Então é interessante pensar, né, como que uma coisa vai refletir na outra também e tal. E os caras trabalharam lá, agora estão no governo aqui. Enfim, não tô falando se é bom ou se não tô fazendo juízo de valor. Tô só fazendo uma constatação mesmo. Exato. Eu tô fazendo juízo, eu tô dizendo que não é, mas tudo bem. E vai tomar no cu. É tipo isso. Get out, Pochettino. Em sexto lugar, nós vamos falar do tufão Nina. No dia 29 de julho de 1975, surge um sistema ali de baixa pressão, mais ou menos como uma tempestade tropical ali que eu falei do Katrina, surge ali perto das Filipinas. E essa tempestade ela foi ganhando força até o dia 31 de julho, quando ela acabou desacelerando, ela mudou de rumo e se intensificou ainda mais. E um dia depois, em 1º de agosto, ela ganhou definitivamente o status ali de tufão, que, como a Roberta já explicou, é basicamente o mesmo fenômeno, só muda o nome. Esse tufão ele acabou atingindo primeiramente Taiwan, com ventos de 222 km por hora, causou alguns deslizamentos, destruiu algumas casas, só que ele matou poucas pessoas, né? Apenas 29 pessoas. O tufão Nina acabou perdendo força. Quando ele atingiu a China, ele já estava com ventos de 110 km por hora. Só que o problema do tufão Nina não foi o vento, foi o que? A chuva.
Durante 3 dias choveu 1 metro. 1 metro durante 3 dias. Gente, parece pouco, mas é muita coisa. Muita coisa. É mais do que era para ter chovido em um mês, choveu em 3 dias. E com esse grande acúmulo de água, 2 barragens, a barragem de Banqiao e de Ximantã, acabaram se rompendo, enviando uma parede de água de 6 metros de altura e de 12 quilômetros de extensão, que, foi destruindo tudo que achou pelo caminho. Para vocês terem uma ideia da quantidade de água que tinha 738 bilhões de toneladas de água, que foi destruindo todas as represas, tudo que tinha no caminho ela destruiu. Caramba. Era muita água, gente. Pra vocês terem uma ideia, dava pra cobrir o território inteiro do estado de Nova York com 10 centímetros de água. Era muita água. E se você quiser ter um parâmetro brasileiro, seria mais ou menos o estado de Nova York, que seria o equivalente ao estado do Ceará, por exemplo. Sim, nossa, é muita água, gente. Essa parede de água ela foi tão longe que ela chegou em outra província da China, 250 quilômetros de distância. Lá em 75 não tinha sistema de evacuação quando o desastre aconteceu. E por causa disso, 26 mil pessoas morreram só na enchente e mais 145 mil com o pós, né? O que veio a ser o pós do tufão? Fome, porque ele destruiu todas as plantações que tinham ali, e também as doenças, porque a água, quando há rompimento de barragens e também furacões e outras coisas, muitas doenças que são transmitidas por água, como tifo, cólera, esquistossomose, elas têm um super pico, porque a água é contaminada, as pessoas não têm onde beber, acabam bebendo uma água contaminada e ficam doentes. Então 145 mil pessoas morreram de fome e de doenças, e mais de 10 milhões de pessoas foram afetadas. Nossa, e só para fazer um comparativo, o que você falou que deu uma coluna de água de 1 metro, a nossa média anual de pluviosidade aqui em Curitiba é na casa de 1.300 milímetros por ano. Então, que seria mais ou menos 1 metro e 30 centímetros de água, né? Então, o que chove em um ano em Curitiba choveu em quanto tempo lá? 3 dias. Em 3 dias. Então, assim, é bastante água, gente. É interessante a gente falar que esses eventos lá nessa região do continente asiático é bem comum e eles tendem a ficar cada vez mais intensos por conta do aquecimento das águas do Oceano Pacífico. E por que os oceanos têm aumentado, né, a temperatura média deles? Justamente por causa do aquecimento global. Então não é só a temperatura, né, do ar que aumenta, a temperatura das águas também é afetada nesse processo de aquecimento global. E a tendência realmente é que tenha cada vez mais eventos como esse e também mais intensos, mais catastróficos. Tenso, galera, tenso. No quinto lugar, a gente vai falar sobre o terremoto em São Francisco. Em 1906, São Francisco era a maior cidade que tinha lá no oeste americano. E no dia 18 de abril, foi perto das 5 da manhã, um terremoto de 7,8 pontos, né, na escala Richter atingiu a cidade. Cara, ele durou menos de 30 segundos, mas ele destruiu a cidade de forma completa. Além de destruir os prédios, ele acabou rompendo linhas de gás natural que tinham e também cabos de energia. Acabou gerando incêndios enormes que consumiram a cidade durante 3 dias. 3 dias depois, quando o fogo ele se extinguiu sozinho, 80% da cidade estava destruída, 3 mil mortes e 225 mil desabrigados. Eu sei que a gente já falou aí para baixo em outros lugares sobre desastres que tiveram muito mais mortes do que 3 mil, mas por que esse desastre ele é tão importante? Porque até o terremoto de São Francisco não tinha estudo sobre tectonismo, geologia e sobre a origem dos terremotos. Tanto que eles achavam que... Eles sabiam da existência da falha de San Andreas, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Só que eles acharam que a falha apareceu depois do terremoto. E na verdade foi o contrário. Foi a falha que acabou gerando o terremoto. Para quem não sabe, a falha de San Andreas é uma rachadura que tem mais de 1.000 quilômetros. Como a Roberta falou, elas são placas que elas estão meio que deslizando uma na outra, né? Uma do lado da outra. É como se fosse um momento de ralador, sabe? Que você fica fazendo assim, pra cima e pra baixo no ralador. É meio que isso que essas placas fazem uma com a outra, sabe? Uhum. Foi a partir daí que surgiu os grandes estudos sobre tectonismo, sobre terremotos. Eles conseguiram se preparar melhor para outras catástrofes parecidas. E aí a falha de San Andreas, ela gera um grande debate até hoje. Por quê? Porque eles estão esperando um outro terremoto tão forte quanto o que aconteceu em São Francisco, lá em 1906, até hoje.
E para quem não sabe, o oeste dos Estados Unidos, ele é muito habitado. Tem cidades que passam assim dos milhões de habitantes. Então a gente tem ali São Francisco, San Diego, Los Angeles, que inclusive é a segunda maior cidade dos Estados Unidos. E, um terremoto ali de 7,8 atingiria muitas pessoas. Sem contar que o Vale do Silício também fica nessa região, né? Que tem uma importância econômica muito grande para os Estados Unidos. E para o mundo inteiro, né? Imagina se afetasse Sim. dessa forma. Se afetasse somente Los Angeles, 4 milhões de pessoas sofreriam as consequências eu tenho certeza que seria um estrago assim que a gente nem imagina, seria muito, muito tenso. Sim, os pesquisadores eles têm algumas evidências de que esses terremotos de magnitude maior, eles acontecem ali na falha de San Andreas a cada 150 anos mais ou menos. Então, como o último, né, foi em 1906, que foi esse que você falou, né, já estamos chegando próximo aí a 150 anos, por isso que eles ficam nessa espera de que provavelmente pode acontecer alguma coisa, né, nesses próximos anos aí. A questão é que eles falam assim é bem prática. Vai acontecer, a gente só não sabe quando, mas a gente sabe que vai acontecer. E eles acham que pode acontecer na parte sul da falha de San Andreas, né, porção mais sul, porque já faz 300 anos mais ou menos que está sem atividades muito relevantes ou muito grandes, então pode ser que aconteça nessa porção. Porque assim, essas placas elas estão deslizando, vamos supor, sentido norte, outra sentido sul, né? Então elas vão passando, só que na região sul, isso, por mais que isso esteja acontecendo, não tem ocorrido terremotos, nada. Então eles falam que está acumulando muita energia nessa região e que provavelmente pode estourar lá. Mas, né, não se tem certeza se vai ser lá, mas é uma teoria que se tem. Mas não importa onde seja, né? Com certeza vai ser muito horrível, muito horrível. A previsão é de 3.000 a 18.000 mortes, dependendo de onde acontecer e de como for, né? É uma situação bem complicada. Os Estados Unidos, eles têm vários problemas, né, com desastres naturais. Por todos os lados, assim. Na corredor de furacão, de tornado, quer dizer, choque com placa que dá terremoto, zona de cisalhamento. Nossa, é um desastre total, assim, geologicamente falando. Em quarto lugar, a gente vai falar do terremoto e tsunami que atingiram o Japão em 2011. Bom, o Japão, para quem não sabe, ele é um país que ele está muito acostumado com terremotos, porque ele está localizado em cima de 4 placas tectônicas. Não só isso, né? Além de estar ali nessa região que 4 placas se juntam, inclusive ele está em cima de 3 ali, você ainda tem, né, essas placas estão todas elas meio que fazendo um movimento de convergência, então tá uma se chocando contra a outra o tempo inteiro. Então, acontecem muitos terremotos por ano, tanto que os menores, assim, eu já cheguei a ver algumas entrevistas, inclusive a minha tia mora no Japão, ela diz que os terremotos que são pequenos, assim, o pessoal nem comenta. Fala assim, tremeu aqui agora, beleza, mas não fez nada demais. A gente tem até um colega nosso que morou no Japão um tempo, né, e daí ele também, os primeiros terremotos que ele passou por lá, ele ficou apavoradíssimo. E depois que ele tava uns 4 ou 5 anos morando lá, ele já tava tipo, ok, mais um dia com terremoto. Nem se importando mais. Exato. Então ele é um país muito preparado para lidar com os terremotos. Então a maioria dos prédios tem arquiteturas anti-terremotos, o pessoal é muito treinado já ao que fazer em caso de terremoto, eles sabem como se proteger, para onde ir, se for um grande terremoto, né, o que eles têm que fazer no pós. Então os japoneses eles são bem educados nesse sentido. Só que o que aconteceu? Às 2h46 da tarde, no Japão, um terremoto de 9,1 na escala Richter, ele atinge a costa leste do Japão, com epicentro a 130 km do leste da cidade de Sendai, que fica na província de Miyagi. E esse terremoto ele foi a 30 km de distância. Só que assim, eles estão, como eu falei, eles estão acostumados a terremotos e tudo mais, só que esse terremoto, gente, ele foi o terremoto, ele foi o quarto mais forte que já atingiu o planeta. Ele foi sentido na China, na Rússia e até em Taiwan. Logo após o terremoto, o Japão ele chegou a emitir um alerta de tsunami para toda a região do Pacífico. E eles estavam esperando que realmente viesse um tsunami. Nas regiões ali costeiras tem várias proteções contra esse tipo. Então eles têm barragens, eles têm florestas que eles plantam nas regiões das praias para que o mar adentre e essas árvores meio que parem. Os portos têm quebra-mares extremamente profundos para que isso não aconteça. E eles estavam esperando ali um risco muito calculado, de ondas de 3 metros. Só que foi muito mais do que isso, muito mais mesmo. Há registros de ondas que chegaram a 40 metros e elas entraram 10 quilômetros adentro da costa do Japão.
o Japão ele foi o país mais atingido, mas essas ondas chegaram em outros lugares, chegaram na Rússia, no Alasca, na Califórnia, na Austrália, no Chile, na Nova Zelândia, na Tasmânia e também no Havaí. E alguns desses lugares registraram ondas de 2 metros de altura. E assim, por mais que eles estivessem preparados para um desastre calculado, esse tsunami pegou todo mundo de surpresa. Foram 16 mil mortos, 6 mil feridos e mais de 2.500 desaparecidos que nunca foram encontrados. Ele foi o desastre natural mais custoso na história, não só do Japão, mas na história do mundo. Ele custou 360 bilhões de dólares em prejuízos. Caramba. E assim, a gente tá falando de um evento que aconteceu em 2011, né? Ou seja, você já tinha tecnologia, né? Já tinha como saber que ia acontecer, e mesmo assim não teve como conter essa força. Exatamente. Eu já vi algumas entrevistas que, por exemplo, essas florestas que eles plantavam para diminuir a força da correnteza eram realmente para um risco extremamente calculado. Como foi muito mais que eles esperavam, essa floresta ela simplesmente foi dizimada e as toras só pioraram a situação, porque elas ajudaram a destruir, ajudaram a destruir ainda mais. Nossa, é bem, bem triste mesmo. Exatamente. E assim, para piorar ainda mais, como se não pudesse piorar. E não é só isso. O terremoto ele atingiu a usina nuclear de Fukushima, que fica ali no leste do Japão, e comprometeu o sistema de refrigeração dos 6 reatores da usina, que acabou provocando um superaquecimento. Como a temperatura estava muito alta, o revestimento de metal derreteu, e esse revestimento é o que guardava o combustível radioativo, e ele acabou liberando o Césio-137 para o ambiente. Ele foi considerado o segundo maior desastre radioativo do mundo, só atrás do desastre de Chernobyl, e os japoneses eles foram muito, muito, muito corajosos, porque os funcionários da usina vestiram a roupa e foram lá. Eles tiveram que dar os pulos lá deles para conseguir controlar. E é uma coisa que atinge ali a região até hoje. Esse vazamento de Fukushima, né, ele afetou tanto o país porque eles têm mesmo esse trauma, né, desses desastres naturais. Isso afetou tanto eles que depois desse evento baixou uma lei no Japão que foi proibido utilizar energia produzida a partir de usinas termonucleares. Então, em questão, acho que foi de 14 meses, eles fecharam todas as demais usinas que tinham no país. E isso acabou causando um problema muito grande dentro, né, do país mesmo, porque você teve um aumento muito grande do preço da energia elétrica e também do combustível, né, porque daí as pessoas começaram a usar combustível como forma de energia também, o combustível fóssil no caso, né. Eu tava até dando uma pesquisada sobre isso, que teve vários apagões seguidos e, assim, o Japão tá localizado numa região que ela é mais fria, então muita gente acabou morrendo de frio porque não tinha energia elétrica para aquecer as suas casas, então foi assim, além dessas mortes que teve por conta do terremoto, você ainda teve mais 1.300 pessoas que morreram por frio ou no processo de evacuação que não conseguiu, né? Enfim, deve ter dado algum tipo de tumulto que prejudicou a saída das pessoas. Então, além disso tudo, você teve outros problemas, né, que foram causados decorrente desse vazamento lá de Fukushima. Posso só fazer um adendo, assim, que estava vendo que atualmente ainda é discutido isso, né? Tem vários processos judiciais em andamento sobre Fukushima, sobre os procedimentos que foram tomados, se foram certos, não foram certos no processo lá, quando aconteceu essa emergência. E assim, a gente ainda tem até hoje coletas de vazamento que tá rolando na região lá onde ficava Fukushima, por causa da água que tinha nos tanques lá para poder fazer o processo, né, de fusão nuclear. E acho que é fissão, amiga. De fissão nuclear. Então você tem esses vazamentos, eles são armazenados em tanques. Só que o problema é que o lugar onde você armazena esses tanques com água e solo radioativo, eles estão começando a ficar lotados. Então a previsão é que a partir de 2022 não tenha mais onde colocar esses vazamentos, né, remanescentes, e que o presidente, né, o pessoal lá está pensando em descartar esses dejetos no Oceano Pacífico, porque não tem mais onde colocar. Então, assim, até hoje a gente tem consequências disso, ainda está rolando, né, tem esse risco da gente, né, despejar no mar esse resíduo que sobrou por conta do vazamento que aconteceu lá em Fukushima. É realmente uma situação extremamente complicada e eu não sei nem o que falar sobre enterrar os negócios no mar para acontecer um outro desastre também. Imagina se acontece um outro terremoto, um outro tsunami e desenterra tudo isso aí, como é que fica? É isso que a gente pensa todo dia, né? Mas é bem complicado mesmo. E esse é o problema, né? A energia nuclear ela é realmente muito eficiente, porque com pouquíssimo material você consegue gerar uma quantidade muito alta de energia, mas tem esse pequeno problema do dejeto, né? Que por mais que
relativamente seja pouco dejeto, ele tem um risco de contaminação muito alto, né? E a gente ainda não sabe todos os riscos que a radiação traz, apesar de ter bastante estudo. A longo prazo a gente não sabe ainda muito o que acontece na exposição, além de várias doenças, né, como câncer, enfim, que a gente já sabe que pode acontecer. É realmente bem complicado isso, né? O que a gente faz com isso. Não basta ter o terremoto, né? Ter um derramamento de substância radioativa, meu Deus. Nossa. 2020. É só o que falta agora. Socorro! A gente tá falando da energia nuclear, mas a gente tem que pensar que, o Japão, assim, eles não têm espaço para construir vários outros tipos de usinas. Não é nem só espaço, né, mas é também a questão geográfica mesmo, de relevo, né, eles têm um relevo muito montanhoso, então quase nada dá para fazer na montanha, é bem difícil mesmo. Em terceiro lugar, o ciclone Bola. Ele atingiu principalmente a região que era o Paquistão Oriental e atualmente é Bangladesh e também a Índia. Para quem não sabe, existe uma baía ali no Oceano Índico que se chama Baía de Bengala. E essa região acontecem vários ciclones que foram devastadores, só que nenhum ciclone foi tão devastador quanto que foi o Bola. Em 11 de novembro de 1970, ele atingiu o Paquistão Oriental, que atualmente é Bangladesh. E como as casas elas eram muito simples, o país era extremamente pobre, ele não estava preparado para um desastre de, acho que nenhuma proporção. Mesmo se fosse um ciclone nível 1, eles não estavam nem um pouco preparados. Tanto que chegou a ser emitido um aviso pelas autoridades, mas muitas pessoas não tinham nem energia elétrica em casa, então elas não receberam o aviso. Os ventos chegaram a 225 km por hora e a maré de tempestade tinha 10 metros de altura. Como a costa do país ela é muito plana e muito baixa, a água simplesmente levou tudo o que tinha para levar. O número de mortes não é oficial, mas as estimativas dizem que foram entre 300 mil e 500 mil pessoas. Nossa, é muita gente. É muita gente. Segundo o Departamento Meteorológico de Bangladesh, 10 ciclones tropicais desde 1876 causaram 5 mil mortes ou mais, e 4 desses mataram 100 mil pessoas ou mais na região. Gente, é muita gente morrendo por causa do mesmo fenômeno, vocês têm ideia disso? Tem uns estudos aí nessa região que dizem que 1 em cada 10 ciclones atingem o nível de superciclone, então é pesado, assim, para eles. E após a passagem do ciclone, ainda teve, como a gente já falou no caso do Katrina e no caso do Nina, né, fome, doenças que deixaram a situação ainda pior e que o país demorou 5 anos para se recuperar. E a resposta das autoridades novamente foi devagar, só que a gente deixou o ciclone Bola, além do número de mortes ser tão grande, ele teve uma importância muito grande na história de Bangladesh. Por quê? Como eu falei, não existia o país Bangladesh, era o Paquistão Oriental, ele era um país só que depois da passagem do ciclone começaram a haver muitos protestos no local, inclusive uma guerra civil que acabou culminando com o processo de independência de Bangladesh. Então ele realmente foi importante para a história do país. Teve uma importância geopolítica até, né? Exatamente. Um ano depois, em 1971, o ex-Beatle, o George Harrison, ele organizou o Concerto para Bangladesh, que foi um show beneficente que arrecadou fundos para o país para ele poder se recuperar. Então participaram cantores como o Bob Dylan, o Eric Clapton e até o Ringo Starr, que também era dos Beatles, né? A venda do álbum e também as vendas dos shows e tudo mais foi tudo revertido para Bangladesh e eles angariaram 12 milhões de dólares. Na época era bastante, né? Sim, nossa, mas imagina nos anos 70 acontecer um evento desses que você tem mortes estimadas em 500 mil de pessoas, né? Claro que tem uma comoção mundial muito grande mesmo, realmente foi uma grande tragédia essa. E a gente falou aí, ciclone Bola, furacão Katrina, tufão Nina. A Roberta vai explicar agora pra gente de onde que eles arranjam esses nomes. Então, na verdade, né, a gente tem esses nomes de pessoas que são dados aos ciclones para facilitar a divulgação mesmo, sabe? Para evitar confusão e também fica bem mais fácil na hora de falar do que ficar falando nome técnico. Imagina o ciclone H172NA, sabe? Tipo, não tem sentido. Então, essa cultura de se colocar nomes de pessoas nos ciclones começou lá em 1953, com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. Então, eles começaram a dar nomes de pessoas, né? E como é que funciona nessa nomenclatura? Não são só nomes de mulheres, como muita gente pensa. Na verdade, eles são feitos em ordem alfabética nas temporadas de furacão, começando pela letra A, obviamente, né? E daí segue todo o alfabeto. E
é sempre variando. Então, o primeiro nome é feminino, depois masculino, e assim por diante. Então, é sempre, né, o nome de mulher e o nome de homem. E por mais que um ciclone ele possa começar no Oceano Atlântico, né, e para o Oceano Pacífico ou vice-versa, eles podem ter nomes diferentes dependendo da região que ele passa. Então, você pode ter um nome feminino quando passa pelo Oceano Atlântico, quando chega no Pacífico, ter um nome masculino, né, ou vice-versa, enfim, ou nomes do mesmo gênero, mas com nomes diferentes ainda. Então, é legal também saber isso, né? Então, o nome aqui é Katrina, lá, se o ciclone continuasse, ele poderia se chamar outro nome qualquer com a letra C, né? Então, depende de como está funcionando a nomenclatura lá. Porque, né, o número de ciclones nos lugares são diferentes, a ordem que eles vêm também são diferentes. Mas, enfim. E hoje, né, quem cuida dessa nomenclatura, quem cuida disso é a ONU. Só fazendo um adendo no que você falou, eu não sei como funciona isso no Índico e também no Pacífico, mas no Atlântico, quando um furacão ele é muito devastador, eles acabam retirando o nome na lista, porque esses nomes eles vão se repetindo com o passar do tempo. Tem uma periodicidade, acho que a cada 6 anos você pode... Eles são zeradas a lista de nomes, sabe? Uma coisa assim. Uhum. E daí quando um furacão ele é muito forte, eles retiram esse nome para que a gente possa falar dos furacões e que não cause confusão. Para ter essa memória histórica, né, talvez. Exatamente. Ano passado não teve nenhum nome, mas em 2018, por exemplo, Florence e Michael foram retirados. Em 2017, o Harvey, Irma, Maria. Em 2016, o Matthew. Eu já falei de alguns furacões, né? O Katrina, o Sandy. Foram nomes que foram retirados da lista para não ocorrer esse tipo de confusão, né? Eu achava, antes de começar a fazer faculdade, que eram só nomes de mulheres que colocavam, não sabia que intercalava. Daí, quando eu comecei a estudar climatologia, eu vi que era assim, eu fiquei, nossa, que legal. É uma coisa bem fora da nossa realidade, né? A gente realmente não faz a menor ideia. A gente, aqui no Brasil não tem, né? Como não tem muito esses eventos, a gente não aprende muito isso na escola, né? Uhum. Exato. Em segundo lugar, nós vamos falar do terremoto e tsunami que aconteceram no Oceano Índico, no dia 26 de dezembro de 2004. Um terremoto de magnitude 9.2, o terceiro mais forte já registrado, atingiu o Oceano Índico e países populosos que estavam cheios de turistas, gente. O epicentro desse terremoto foi a 250 quilômetros da costa de Sumatra, na Indonésia, e a 10 quilômetros abaixo da superfície. O terremoto durou cerca de 6 minutos, destruiu vários edifícios e tudo mais, por exemplo, na cidade de Banda Aceh, que tinha 200 mil habitantes na época. O terremoto, ele foi muito forte, mas ele acabou não sendo tão sentido assim. O grande problema desse desastre foram os tsunamis. Eles viajaram milhares de quilômetros de distância e as ondas tinham mais de 30 metros de altura e atingiram 14 países, matando pessoas até na África do Sul. Foi, muito longe. Nossa, foi longe mesmo. Foi. Um alerta ele chegou a ser emitido, só que, novamente, da mesma forma que a gente falou no terceiro lugar, muitas das pessoas elas não tinham energia elétrica, não tinham rádio, então elas simplesmente não receberam. Um outro grande problema foi que isso aconteceu na temporada de turismo que tinha no Oceano Índico. Então, resorts, as praias, elas estavam lotadas de pessoas e que não sabiam direito o que estava acontecendo. Então, quando há um tsunami, eu acho que até eu vou pedir ajuda para o Roberto explicar depois, tem um grande recuo do mar, né? Antes. Isso. E as pessoas, ao invés de perceberem, né, que tinha alguma coisa errada, elas acabaram indo para a praia para ver o que estava acontecendo. E isso pegou muita gente desprevenida, porque depois de algum tempo, aí vieram as ondas. Isso acontece, né, porque como você começa a ter movimentação de água, você tem um grande impacto. Então, é mais ou menos quando a gente está na beira da praia, sabe? Que a água vai e depois ela volta. Então, o que acontece é que você tem um grande impacto, essa água vem, ela começa a juntar e se juntar no epicentro ali, né, de energia, e ela acaba voltando com tudo, só que ao invés de ser alguns centímetros, como a gente vê na beira da praia, é metros, né? Então não é assim, recuou 30 centímetros e depois veio uma onda de 40 metros. Não, é um recuo assim de 100 metros do mar, e muito rápido, em poucos minutos você vê essa água se esvair, assim. Então você pode até procurar vídeo se você quiser. No YouTube tem vários que mostram como que acontece esses tsunamis, né? Então é realmente muito rápido o processo que a água recua, né? E ela volta, né, com tudo depois, porque para fazer uma onda grande também você precisa de bastante água, não é do nada que isso acontece, né? Então é por isso que tem esse recuo bem grande quando tem tsunami. Então isso aí fica uma dica, né? Quando você vê o mar indo tipo 10 metros para dentro do nada, assim, em 2 minutos, você não fique lá observando a bela paisagem dos peixes morrendo na praia, corra. Exatamente.
E o grande número de turistas que tiveram, eles foram responsáveis por divulgar muitas fotos e muitos vídeos, né, na época. Tem vários vídeos bem famosos das ondas invadindo, né, os resorts, os hotéis e tudo mais. Foi uma catástrofe, assim, proporções enormes, né? Os países mais atingidos foram Indonésia, o Sri Lanka, a Índia, Tailândia e Maldivas. Posso fazer um adendo, Rô? Pode, claro. É legal pensar que essa região do mundo, ela é formada por vários países, né, que tem essa condição meio de arquipélago, que é esse conjunto de ilhas mesmo. Então, às vezes o sinal não chega porque não tem energia, porque realmente é uma ilha muito distante da outra, então não tem nem como colocar, né, às vezes não tem energia mesmo por conta da distância, sabe? Não é nem necessariamente pobreza. Então fica realmente difícil você avisar todo mundo, né? Tem essa questão que é bem importante. E o fato de você ter falado, né, de ter turistas e tal, isso também teve um apelo muito grande na época. Eu lembro, assim, nos jornais que foi bem trágico e realmente eles passavam esses vídeos em alguns jornais, assim, era bem, nossa, muito trágico, muito triste. Eu lembro desse desastre bem, assim, porque eu sempre, todo Natal, Ano Porque Novo... você foi uma criança bem informada. Tem isso. Eu sempre gostei dessa parte de desastres naturais, mas eu lembro que eu sempre ia pra praia, né, no final do ano, e a gente tava assistindo televisão e assistia todo mundo junto, e a gente foi bombardeado dessas notícias, né, porque foi um grande desastre que aconteceu em muito tempo, né. E foi em vários lugares, né, também, acho que isso também favoreceu. E foi numa época em que aquela região ali também recebe bastante turista, né, uma alta temporada. São os feriados de comemoração de Natal e tal, né, todo mundo tem, então é alta temporada. Exatamente. Os mortos chegaram a 230 mil, só na Indonésia foram 128 mil, 2 milhões de pessoas perderam suas casas e os danos foram avaliados em 15 bilhões de dólares. Antes do desastre, né, a região ali não tinha qualquer preparação para lidar com algum possível desastre. E após isso foi implementado, né, sistema de monitoramento, eles começaram a pesquisar bastante sobre quando que pode acontecer isso novamente, foi implementado sistemas de evacuação, foram feitos prédios para que as pessoas possam subir no caso de um novo tsunami. Barragens também, acho que eles construíram, né? Devem ter, eu não sei direito, mas devem ter construído. Eu acho que construíram alguma coisa assim também de impedir, sabe, que as ondas avancem tão rápido ou com tanta força, sabe, para dentro da ilha, das ilhas, no caso. O fato de ter bastante turista, né, ele acabou recebendo grande cobertura da mídia internacional, porque morreram pessoas de vários países. E eu queria deixar um adendo aqui, que é o filme O Impossível, de 2012, que é um dos meus filmes favoritos, que retrata a história real da sobrevivência de uma família que estava hospedada. Nossa, eu acho que eu vi esse filme, Rodolfo. Não lembrar, mas eu vi mesmo. Passou na Globo um tempo atrás, inclusive. Eu amo esse filme muito. Ele é com a Naomi Watts, o Ewan McGregor e o Tom Holland, o Homem-Aranha, só que ele tá muito pequenininho, ele devia ter uns 10 anos, assim. Eu adoro esse filme, gente, sério, assista. Meu Deus, é o Homem-Aranha mesmo! Sim. Gente! Mas em 2012 ele era muito pequetuchinho. Ele é novinho, ele deve ter quantos anos agora? Uns 20? É verdade, né? Acho que ele deve ter... ele deve estar nessa faixa aí mesmo. Caramba! Deixa eu ver. Nossa, fez um na minha cabeça aí agora, nem lembrar. Ele tem 24 agora, ele era bem novinho. Ah, não é tão mais novo também que a gente. Não, ele tem quase a nossa idade, né, na verdade. Pois é, então... Enfim, né? Em primeiro lugar, e provavelmente o desastre menos conhecido da nossa lista, porque ele também é um dos mais antigos, mas foi as inundações que aconteceram na China Central em 1931. Então, para a gente falar desse desastre, a gente vai ter que fazer um pequeno background histórico aqui. Lá em 1931, a China ela era um país muito pobre, extremamente ruralizado. Ela já estava bem diferente de outros países ali. Nessa época, o Japão e a Coreia já estavam muito mais desenvolvidos do que a própria China. A China já vinha sofrendo com grandes inundações que já tinham matado milhares de pessoas com o passar do tempo. Só que em 1931, a coisa ficou muito feia. Por causa do desmatamento excessivo, também da construção de várias bacias artificiais, diques, também teve as chuvas intensas e uma grande má gestão hídrica da parte do governo fez o nível de água aumentar muito nessas bacias artificiais, nesses diques e represas que eles construíram. E o que aconteceu? Com o passar do tempo, eles foram rompendo
Então esse desastre ele não aconteceu de uma vez só. Quanto mais a água ia acumulando, mais barreiras iam rompendo, mais diques iam rompendo e mais locais iam inundando. Então chegou um momento que toda a região central da China estava embaixo d'água. Pra vocês terem uma ideia, as inundações duraram até setembro do ano. Ela submergiu cidades inteiras, destruiu totalmente as plantações. Novamente, aí teve o problema da fome, tiveram os problemas das doenças. E, gente, esse desastre matou muita gente. Estima-se que o total foram 4 milhões de pessoas. A área inundada foi tão grande que equivalia à Inglaterra e metade da Escócia, ou os estados de Nova York, Nova Jersey e Connecticut junto. Era muita água, muita água. Eu não achei informações exatamente de quanta água tinha, mas, pra vocês imaginarem, né? Era muita água. Além dessa má gestão hídrica, né, a gente tem que lembrar que ali na China, nessa região da Ásia, eles também têm aquela questão das chuvas de monções, né? Que elas acontecem por quê, né? O ar úmido que vem do oceano, ali entre abril e setembro, ele provoca uma época de chuvas muito intensas. Então, é muita chuva, com chuvas que derramam muita água mesmo. Então, por exemplo, aqueles molequinhos lá que eles ficaram presos lá na caverna, sabe? Ah, lembro. Onde que foi? Não foi em Taiwan? Foi na Tailândia? Não, Taiwan não. Eu acho que foi na Tailândia. Aqueles rapazinhos que ficaram presos lá na caverna da Tailândia, foi justamente nessa época de chuvas de monções, né? Por isso que subiu tão rápido o nível da água dentro da caverna e eles não conseguiram sair. Então, assim, você falou que as inundações duraram até setembro, que é justamente a época de chuva de monções na China, né? Elas vão de abril até setembro. É meio que como se fosse na Amazônia, que tem a época de chuva e a época seca, sabe? Em vez de você ter várias estações no ano, você tem basicamente duas, que é a estação que chove e a estação que não chove. Então lá meio que aconteceu isso. Então certeza que toda essa má gestão hídrica, esses grandes diques, né, e juntando com esse nível de água muito grande, é desastre na certa, né? Exatamente. Tem mais também. Essas chuvas de monções, elas tendem a se agravar em anos de El Niño, né? Então, provavelmente, esse desastre aí pode ser que tenha acontecido um El Niño, mas que ainda não era um evento que a gente estudava nessa época, né? A gente estava começando a desenvolver equipamentos de meteorologia, né? Enfim. Realmente. Eu já falei de algumas doenças, né? O tifo, cólera, esquistossomose, que são doenças transmitidas pela água. Só que para piorar ainda mais, houve um grande surto de varíola e de sarampo na época, que ajudou a aumentar ainda mais o número de mortes no local. E, cara, aí a situação ficou realmente insustentável pro povo ali da China Central. Tanto que, quando estava fazendo a pauta, inclusive tinha até uns relatos de canibalismo, né? Porque eles não tinham o que fazer para sobreviver na época, né? 4 rios foram afetados, o Yangtze, o Huai, o Rio Amarelo e o Grande Canal. E 8 províncias ficaram embaixo d'água, né? A população total afetada foi de 52 milhões de pessoas. Para vocês terem uma ideia, né, da proporção do evento, por mais que a gente não estude esse evento, eu, pelo menos, antes de fazer a lista, vou confessar que eu nunca tinha ouvido falar dessas inundações, mas na China ela tem um impacto muito grande na história, tanto que eles chamam ali de dilúvio do Yangtze e o Huai, que são os 2 rios que foram os mais afetados, né? A gente tem que lembrar que a China virou uma república, acho que aí em meados de 1912, se eu não me engano. Então, assim, ela estava passando por processos políticos internos também que não ajudaram muito, né? Você tem uma república nova, que também tinha militares no poder e tinha essa visão bem agrícola, sabe, do país. Então, realmente, né, você tem aí um monte de estrutura que foi construída e provavelmente não foi muito bem planejado, né? Não foi pensado nessas questões que poderiam vir a ocorrer e, infelizmente, resultou nesse grande desastre que você está contando pra gente agora. Exatamente. Essas inundações, na verdade, são comuns até hoje na China, né? Principalmente na região centro-sul, que é essa região um pouco plana mesmo, e mais próxima do litoral, então onde as chuvas de monção chegam mais intensas. Então, isso existe até hoje, né? Só que, claro que hoje você também já tem provavelmente um preparo maior e você também não tem, talvez, essa questão de uma gestão hídrica tão ruim, né, que é feita. E uma coisa que a gente até comentou que os Estados Unidos apareceram várias vezes na nossa lista, mas também tá bem feia, né? Porque teve o tufão Nina, teve essas inundações. A China ela tem uma extensão territorial muito grande, então também fica suscetível a mais eventos naturais que podem acontecer, né? E ela também tem uma diferença muito grande, porque você tem uma região litorânea muito extensa, você tem uma região de deserto, né? Ali para o norte, você tem a oeste uma região montanhosa ali, né? Que são montanhas altíssimas com neve, enfim. É um país que tem uma diversidade geográfica muito grande mesmo de paisagens. Então você vai ter também, por consequência, né? Um monte de desastres naturais que vêm com essas diferentes paisagens.
Sim, a China é muito grande e tem muitas pessoas concentradas, né, em poucos Sim. lugares, assim. A gente pensa que, né, tipo, a China tem mais de 1 bilhão de pessoas, mas essas 1 bilhão de pessoas, elas não estão espalhadas no território inteiro, elas estão ali super concentradas nas cidades grandes, né, Xangai, Pequim, e etc. Mas o interior da China é rural até hoje, né? A estrutura deles é bem ruralizada, assim, no interior. E precisa também, né? Precisa, porque eles têm muita gente para alimentar, então tem que ter mesmo. Exatamente. E é por isso que as inundações da China de 1931 ficaram em primeiro lugar na nossa lista. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa lista de hoje. Todas as fontes de pesquisa eu vou deixar na descrição. Também vou deixar algumas imagens dos desastres e tudo mais. Sigam as redes sociais do podcast, por favor. Instagram, Twitter. Também, se vocês puderem apoiar a gente no Apoia-se com apenas R$5 por mês. Tô super feliz porque uma pessoa tá apoiando a gente. Sério? Gente, muito feliz. Que legal, palmas. Sim. Bota um barulhinho de palmas. Uhul! Já tem uma pessoa acreditando no nosso projeto. Eu vou deixar as minhas redes também. Vou deixar o Instagram da Roberta aqui embaixo. Tem Twitter, amiga? Não, eu sou uma dinossaurinha. Vou deixar o seu Instagram aqui embaixo, se vocês querem seguir ela lá. Vou abrir o espaço aqui. Você quer falar alguma coisa, Roberto, sobre algum projeto que você participa, alguma coisa assim? Eu quero fazer o meu momento jabá aqui, se você me permitir, amigo. Fique à vontade. Então, gente, eu faço parte de um grupo, né, que nós estudamos cavernas, na verdade é uma ONG, que é o GF-Assungui, o Grupo de Estudos Espeleológicos do Paraná. Quem não sabe, né, espeleologia é a ciência que estuda cavernas. Então, se eu quiser deixar linkado nas nossas redes sociais, se vocês quiserem nos acompanhar, a gente fala um pouquinho sobre as cavernas do Paraná, então vocês podem acompanhar nossos estudos, a nossa rotina, né, o que faz um espeleólogo. Vocês podem lá acompanhar a gente no Facebook e no Instagram, beleza? Beleza. Eu quero agradecer o seu convite. Para mim é um prazer estar com você aqui, porque você é meu amigo, né, de muitos anos aí. E eu fico muito feliz de ver você aí fazendo podcasts. E estamos acompanhando sempre, amigo. Eu que agradeço a participação. Você trouxe muitas informações muito importantes pra gente hoje. E então é isso, galera. Obrigado por terem ouvido o episódio de hoje. Fiquem bem. Até mais. Tchau, pessoal. Vale 10 é escrito, dirigido e editado por Rodolfo Brenner. Participou do episódio de hoje, Roberta Trevisan.